Este valor que estás agora a ver foram os ganhos a conduzir um dia inteiro como TVDE em 11 horas de trabalho. Eu sei que parece top, mas a verdade é que não é assim tão bom. Por isso, neste vídeo não vou só ensinar quanto dinheiro podes ganhar, já a contar com as despesas, mas também todos os passos para ser motorista TVDE na Bolt ou na Uber, ter uma empresa e ser gestor de frota, ter todos os documentos, custos e tempo de demora, e também vou aproveitar para mostrar a minha primeira vez quando se começa e algumas interações com os passageiros. Olá, o meu nome é Gustavo, faço vídeos como ganhar dinheiro na internet e hoje vou fazer a minha primeira viagem como motorista TVDE. Por isso, vou agora à aplicação, vou começar aqui com a Bolt, tenho que ter o GPS ligado, depois é só clicar aqui e arrastar e ficar online, por isso vamos lá começar a nossa primeira viagem. Isto na primeira semana temos um boost e agora tenho aqui um raio de 2 km. Vou clicar aqui OK e vou aumentar para 3 km. Para ver se isto apanha uma área maior e então consigo mais rapidamente ter o meu primeiro cliente. No dia inteiro tive 22 viagens e perguntei se investiam, no que trabalham, se estudam, se conheciam algum canal de educação financeira, o que achavam do preço das casas e rendas, sobre a expectativa de reforma. No entanto, ninguém investia, mas também não tinha o dinheiro parado no banco, porque quase todos disseram que assim que o dinheiro entrava na conta, saía logo para as despesas e não dava para mais. Não conhecem canais de educação financeira e também não pensam muito na reforma, vivem um dia de cada vez. Alguns partilham as suas histórias, ambições e mais algumas informações pessoais, tanto positivas como negativas. E saliento que pedi autorização para gravar a todos os passageiros neste vídeo, mas de noite mal se via. Para resumir, comecei às 10 da manhã até às 13 e foram 48,79€ em 3 horas na parte da manhã. Depois a GoPro ficou sem memória e tive que ir ao escritório, ainda demorei um bocado. Mais tarde recomecei às 16h30 até às 20 e foram 47,72€ em 3 horas e meia na parte da tarde. Jantar e recomecei às 21h30 até às 2 da manhã e foram mais 100,52€ em 4 horas e meia na parte da noite. Honestamente fiquei surpreendido de ter ganho tanto num domingo à noite. Aumento aqui para 4 km e vamos ver no que é que isto resulta na parte da noite. Se eu vir que não está a render nada agora à noite, então se calhar paro, porque vamos ser sinceros, quem é que vai sair a um domingo à noite, não é? Olha, mas também houve viagens menos agradáveis. Por exemplo, apanhei uma pessoa que queria milagrosamente chegar ao barco em 2 minutos, sendo uma viagem de 10 minutos. Outra tinha-se enganado no destino e começou a implicar até entender que não tinha razão. Outra estava demasiado à vontade e tinha pouco respeito. Ou seja, é um trabalho que também lida muito com as pessoas. Só para contextualizar, isto não foi no Porto, não foi em Lisboa e não foi no Algarve. Foi em Setúbal e foi apenas num dia, neste caso num domingo de maio. Para ser mais exato, foi no dia 14. Foram 197,03€, 413 km dentro e fora de serviço em 11 horas, que é aproximadamente 18€ por hora, mas ainda falta subtrair as despesas. Atenção que o motorista TVDE não faz sempre estes ganhos. Este é apenas um exemplo com base num dia aleatório. E tal como disse, ainda falta contar com todas as despesas, que são muitas, e dias de semana é provável que se ganhe menos. Para além que não existe tanta facilidade nas refeições e alguma dificuldade em ir à casa de banho, por exemplo. Também falei com gestores de frota com mais experiência do que eu e dizem que se ganha bem nos dias de verão, de junho a setembro, principalmente no Algarve, mas em Lisboa também acredito que seja bom. No entanto, nos dias de inverno, por vezes nem sequer 100€. Para além que 400 km por dia são 146 mil km por ano. Ou seja, o gasto com manutenção e gasolina é muito elevado. Mas talvez o maior problema é que há muitos TVDEs, principalmente imigrantes, e não se sabe quantos estão a exercer a atividade ilegalmente. E quando a oferta é muito maior que a procura, então os preços descem ou então leva muito tempo até o próximo cliente. Por isso, não sei até que ponto pode compensar. De qualquer modo, havia alguns TVDEs preocupados com este vídeo porque talvez aumente a concorrência, logo aumenta a oferta e o mercado fica mais saturado. Mas devem compreender que eu estou a fazer este vídeo para ajudar quem precisa, porque não existe nada na internet a explicar literalmente todos os passos. Uma medida que realmente poderá ajudar neste problema será incluir o português com um exame anual, porque, como disse, isto é um trabalho que lida muito com as pessoas, logo falar a nossa língua deveria ser obrigatório. Mas acredito que seja apenas uma questão de tempo até esta medida ser implementada. Agora passamos às contas, mas antes quero só reforçar que o vídeo não tem o apoio de nenhuma empresa, por isso as marcas que vou mencionar são as que escolhi simplesmente para uso pessoal e profissional. Agora, o único apoio que este vídeo pode ter é apenas o teu se colocares um like e demora apenas 2 segundos. Mas ainda antes de começar a fazer as contas, provavelmente vais querer saber qual é a forma mais fácil e rápida de começar a trabalhar nisto. Então eu vou ser direto. Se trabalhares para um gestor de frota, que na verdade se chama operador TVDE, que já tem empresa, objeto social, registro, autorização, etc., então é muito mais simples.
Basta ter o certificado CMTVDE, que irei ensinar daqui a pouco, acordar um plano com o gestor de frota e cumprir com esse acordo. Todos os documentos que são solicitados na plataforma depois no registro tens que submetê-los, mas um conselho que eu quero dar-te é que é muito mais rápido se for o gestor de frota a submetê-los por ti. Agora, eu sou o meu próprio gestor de frota, por isso eu quando submeti os meus próprios documentos como motorista, então foi cerca de 24 horas, foi super rápido. Caso contrário vai demorar muito tempo e eu vou dizer-te aqui um plano muito comum, que é, por exemplo, o carro, a gasolina, seguros e todos os custos podem ficar em cargo da empresa, mas o motorista TVDE tem que abdicar de 50% ou 55% da sua faturação ao fazer um mínimo de horas semanais ou atingir um certo patamar de faturação semanal. Mas atenção que agora, ao contratar um motorista TVDE, é necessário haver um contrato de trabalho. Ou seja, eu inclusive liguei à ACT, até podes ver que isto é no outro dia, para confirmar que não interessa se é um motorista a full ou part-time, ou mesmo se for uma atividade secundária, porque legalmente não se pode ter um contrato de prestação de serviços. E mais daqui a pouco irei falar novamente desta parte a nível fiscal. Agora, se o operador TVDE ou gestor de frota fores tu, então aqui já tens que fazer muitas continhas. Eu vou utilizar um bom exemplo, que este carro que tem um gasto médio de 5,81 litros por 100 km, segundo o site oficial da Kia, eu honestamente faço um consumo menor mesmo como TVDE, mas tudo bem. A gasolina 95 neste momento está a 1,644 por litro na Repsol, mas eu ainda poupo com o mini desconto do Lidl e o cashback de 2% da Binance, mais os pontos da Repsol Move. Ou seja, utilizando a regra 3 simples, estou a gastar aproximadamente 10 cêntimos por cada quilómetro e o rendimento bruto de um dia em Setúbal foi estes tais 197,03€. Mas ainda temos que ter em conta que a Bolt fica com uma comissão de 20% deste rendimento, para além que eu comprei o carro novo há 2 anos, quando estava mais barato, mas se contabilizarmos o custo atual do carro em leasing, então temos um gasto de 399€ por mês, incluindo manutenção, IUC, seguro, etc. Mas os quilómetros por ano são limitados a 15 mil, por isso se aumentares então vais pagar mais. Assim sendo, para vosso conhecimento, fui procurar e encontrei uma oferta exclusiva TVDE com um limite de 90 mil km por ano por 648€ por mês. Ou seja, é o equivalente a 21,60€ por dia, mais o seguro TVDE que não está incluído neste plano. E eu, atenção, que liguei para confirmar que realmente não incluem, e este seguro adicional que é obrigatório, no meu caso, custa 1.600€. Eu penso que o normal esteja a rondar de volta dos 2.000€, dependendo da franquia, mas só para teres uma noção que este 1.600€ representa 4,38€ por dia. Mas pronto, eu penso que também existem outras opções como leasing, car sharing ou renting que incluem este seguro, mas é normal que fique mais caro. Mas pronto, é uma questão de fazeres um estudo para identificar qual poderá ser o melhor carro e plano para ti. E o que chamei de seguro TVDE, na verdade é chamado de seguro de responsabilidade civil de exploração de 50 milhões de euros de cobertura. Estou apenas a avisar porque quando pedi simulações para seguro TVDE, muitos não sabiam o que era. Ou seja, para além do seguro normal, também é necessário este seguro TVDE que é obrigatório. Também utilizei apenas o exemplo do Kia Rio, porque na altura pareceu-me ser um dos carros mais acessíveis, mas claro que deve haver melhores para a finalidade TVDE. Já agora, verifica se o carro que escolheres é aceito na Uber. Já aconteceu, por exemplo, com o Kia Rio que não era aceite, por isso eles podem mudar isto novamente, por isso verifica sempre. Contas feitas, mais as portagens, dá um total de 86,60€ por dia, que representa neste caso 20 cêntimos por quilómetro, tendo em conta todos os custos. E claro, não podemos esquecer dos impostos, mas depende muito da tua faturação, por isso deixa para o teu contabilista certificado que trata disso e também da contabilidade da tua empresa. Caso queiras aprender como criar uma empresa e saber os custos, então vê este vídeo que vou deixar na descrição. Agora passamos provavelmente à parte mais importante, que é como ser motorista TVDE e quais são os custos. Também vou explicar como ser operador TVDE, mas como é mais difícil, vou deixar essa parte para o fim. Para além que também vou explicar dicas relativamente ao veículo próprio, grupos e tempo de demora, e é essencial que vejas até o fim, principalmente para quem quer ser o seu próprio patrão. Vamos então começar. Primeiro, é necessário teres carta de condução há pelo menos 3 anos na categoria B, para fazeres o tal curso de motorista TVDE. Eu fiz na Segurança Máxima, em Lisboa, e este curso é de 50 horas, 26 presencial e 24 online. Faz-se rápido, mas ainda tens que abdicar de 2 dias e meio para as aulas presenciais, que basicamente não se faz nada além de exames de condução numa turma quase toda de imigrantes que pouco percebem a nossa língua. E depois, nos módulos online, tinha um temporizador obrigatório, ou seja, eu mesmo que terminasse os módulos tinha que esperar que o tempo terminasse. Mas lembro-me de um bug que era clicar várias vezes na pausa e no botão de continuar muito rapidamente e depois o temporizador terminava no instante. Isto é só uma dica caso tenhas a mesma plataforma. Agora, continuando a falar sobre os custos, eu paguei 198
8€ na inscrição, 35€ pelo atestado médico e 45€ pelo exame psicotécnico. Não percebo porquê, mas ninguém fala dos exames psicotécnicos. No meu caso foram só 3 testes. O primeiro era clicar na forma geométrica correta assim que aparecia. O segundo era decorar 2 veículos em 8 e clicar no botão sempre que aparecia um deles. E o terceiro teste era clicar no botão correto, correspondente à cor verde, vermelho, amarelo ou azul, quando aparecia no ecrã. Honestamente parecia daqueles mini-jogos dos fáceis para crianças, mas provavelmente há outros sítios que é mais difícil. Depois, paguei 55€ à escola de condução pelo serviço de averbamento do grupo 2 na carta de condução, completamente obrigatório, e quando completei o curso e obtive o certificado de formação pela escola, ainda tive que seguir estes passos para emitir o cartão de motorista TVDE. Como para alguns pode não ser intuitivo, então vou explicar o passo a passo. Primeiro, entrar no site do IMT com a chave móvel digital ou credenciais das finanças. O segundo é registar o utilizador. Depois, o terceiro passo, no guia não está atualizado, mas basta clicar em transportes, depois de teres feito o login, depois em certificado e tipo de pedido é certificado de motorista TVDE e preencher. Por fim, dá uma entidade de referência, pois é necessário pagar 27€ pela emissão do cartão de motorista TVDE. Este é o passo a passo de como pedir online, mas se quiseres pedir presencialmente, que eu honestamente não aconselho, mas há quem prefira, então preenche o modelo 31 CMTVDE, que é o pedido de certificado de motorista de transporte veículo descaracterizado e entrega no IMT. Bem, contas feitas, então o total que paguei foi 360€ para ser motorista TVDE, sem contar com os custos de deslocação das aulas presenciais. Relativamente ao tempo de demora, comecei o curso dia 15 de fevereiro e terminei dia 23. Depois, dia 27, recebi o certificado de formação e depois fui ao site do IMT, tal como expliquei há pouco, para emitir o certificado. No entanto, não foi possível emitir logo porque tinha de esperar que a carta de condução com o averbamento estivesse a caminho. Por isso, esperei poucos dias e depois foi possível concluir e pagar os 27€ pelo pedido de emissão. Mas, até receber este cartão, que é o certificado de motorista TVDE necessário, ainda esperei 1 ou talvez 2 semanas, agora já não me recordo. Mas quem é de Lisboa, então ainda pode demorar mais. Ou seja, no total esperei cerca de 1 mês até ter este documento, que é o mais importante, porque os outros são o cartão de cidadão, carta de condução, fotografia de rosto e certificado de registro criminal. No registro criminal basta escrever certificado do registro criminal online e clicar pedido de certificado. Depois entrar com a chave móvel digital, por exemplo, e agora é preencher. Só que aqui não é tão intuitivo, por isso eu vou-te explicar. Tipo de finalidade é ver todas as finalidades, depois a finalidade é Lei 37/2015, função motorista TVDE, entidade é o nome da empresa que vais trabalhar, seja tua ou de outro, local de trabalho Portugal, sem observações, sim envolve contacto regular com menores, o teu e-mail, tipo de certificado de pessoa singular e a forma de pagamento que preferires. Porque quer queiramos, quer não, este pedido tem um custo de 5€. Depois vais a meus pedidos, clicas na seta e no fim no botão de PDF para descarregar. No fim envias estes 4 documentos mais a fotografia de rosto para o gestor de frota e ele vai submeter os documentos manualmente e associar-te a um veículo já aprovado. Depois, em 24 horas ou no máximo em poucos dias, ficas aprovado caso esteja tudo ok com os documentos. Resumindo, demora cerca de 1 mês até começar efetivamente a trabalhar, o curso é fácil e tem um custo de 360€ para ser motorista TVDE. Durante este tempo, podes simultaneamente procurar por propostas de gestores de frota nos grupos de Facebook e ver qual pode ser a melhor para ti. Mas atenção que agora, ao contratar um motorista TVDE, é necessário que seja um contrato de trabalho. Ou seja, não interessa se é um motorista a full-time ou part-time, ou mesmo se for uma atividade secundária. Deve ter os mesmos direitos que um trabalhador normal. E eu, para ter a certeza, porque as pessoas dizem coisas diferentes, por desconhecimento ou porque lhes é conveniente, liguei à CT e isto foi confirmado por eles. Por outras palavras, o trabalho de motorista não é considerado independente, ou seja, não podes ter um contrato de prestação de serviços. E é uma contraordenação muito grave e imputável ao empregador por forma aparentemente autónoma que possa causar prejuízo ao trabalhador, para além da coima ser elevada. Mesmo assim, vai haver gestores de frota que se recusam a ter um contrato de trabalho e é claro que deves recusar. Mas, mesmo sabendo isto, vai haver sempre pessoas que vão aceitar contratos de prestação de serviços e é por esta razão que vou ensinar como abrir atividade e também emitir recibos verdes. Mas saliento mais uma vez, não é legal, tal como expliquei anteriormente, e ambos, trabalhador e empregador, serão prejudicados se houver uma fiscalização. Dito isto, e se tiveres completa noção dos riscos, então vou começar a explicar. Procura por atividade e clica em aceder. Depois submeter declarações. No teu caso será início de atividade, no meu caso é alteração porque eu já tenho atividade aberta. Depois o sujeito passivo é categoria B, rendimentos profissionais. O código CAI é o 49320. O volume de negócios é o que esperas receber no ano. Como não deves saber, então coloca algo inferior a 13.500. Eu, por exemplo, coloquei aqui 10.000€. No anexo E é não, de seguida primeira opção e no fim PT50 e o teu NIB e também a respectiva moeda. Na contabilidade é não organizada, no estabelecimento principal coloquei a mesma morada do domicílio fiscal e pronto, depois a validar e submeter.
Caso tenhas dúvidas, contacta um contabilista certificado para te ajudar. De seguida, a nível fiscal, sempre que receberes dinheiro, deves passar uma fatura-recibo. E o que é uma fatura-recibo simplificando? Na fatura, basicamente, estás a dizer que exerceste aquela atividade e no recibo estás a dizer que recebeste aquele dinheiro pela atividade exercida. Depois, procura por recibos verdes no portal das finanças e clica em aceder. Depois, emitir, fatura-recibo, a data de recebimento, tipo de fatura-recibo e depois selecionas a atividade exercida, associada ao CAI. A mim ainda não aparece porque só alterei agora a atividade porque, entretanto, vais receber uma carta das finanças da abertura da atividade. No adquirente dos serviços é o NIF, nome e morada da empresa do gestor de frota para o qual estás a trabalhar e depois na prestação de serviços, que é a parte mais relevante, selecionas pagamento de serviços, descrição, coloca esta e o valor base é o dinheiro que caiu na conta bancária. Agora atenção que até 13.500 euros colocas regime de isenção ao abrigo do artigo 53 e na base de incidência de IRS dispensa de retenção segundo o artigo 101b, linha A e B. Depois clicas em emitir e fica resolvido. Mas sempre que recebes dinheiro da atividade tens que emitir uma nova fatura-recibo. Assim ficas isento de pagar IVA e ainda consegues beneficiar da dispensa de retenção, o que é fantástico a nível fiscal. Mas lembra-te, isto é só até os 13.500 euros anuais, porque se eventualmente ultrapassares este valor, então isto tudo vai mudar e vai depender muito depois do teu nível de faturação. Por isso, se esse for o teu caso, então aqui deves contactar um contabilista certificado para te ajudar, ou mesmo se tiveres dúvidas sobre algo que expliquei a nível fiscal. Eu posso dar algumas referências por e-mail se alguém precisar. Outros pontos importantes a saber é que, tal como disse ao início, trabalhar 10 horas por dia é o máximo legalmente permitido. E a primeira emissão de licença de motorista TVDE tem uma validade máxima de 10 anos. Depois é renovável com uma validade máxima de 5 anos. Para além disto, existem outros pontos fulcrais, mas são principalmente preocupações para os gestores de frota. Por isso, passamos agora à última parte sobre os gestores de frota ou operadores de TVDE, sobre a empresa e também sobre o veículo. Guardei esta parte mais complexa para o fim, porque nem todos vão chegar até aqui, por isso só os realmente interessados é que irão aprender. Então, primeiro tens de criar uma empresa tal como expliquei neste vídeo, com o objeto social e cais corretos para esta atividade. Como eu já tenho uma empresa, então simplesmente aumentei o meu objeto social com esta atividade, que agora partilho, e no fim adicionei os cais. Para tal fui um cartório notarial, mas existem métodos mais baratos como o IRN. Primeiro tive que pagar pelo certificado de admissibilidade, que custa 75 euros, mas como foi com urgência, então paguei 150 euros, mais uma comissão de 18,75 euros para o notário e depois esperei alguns dias até o certificado de admissibilidade ter sido aprovado. No segundo passo, depois como não queria pagar os 530 euros através da escritura, então paguei os 350 euros para o notário utilizar através das atas. Para tal precisei do RCBE, Pacto Social, o cartão de cidadão e a certidão permanente que ainda estava válida, mas pode custar pelo menos mais 25 euros. Isto foi tudo necessário para alterar o objeto social e ainda tive que esperar cerca de um mês até estar efetivamente atualizado, por isso é preciso bastante paciência. E o custo disto tudo foi 543,75 euros, por isso para a próxima eu vou simplesmente ao IRN. De seguida é necessário pedir ao contabilista da empresa para atualizar os cais no portal das finanças e apareceu mais estes dois como cais secundários. Agora que está tudo ok com a empresa, falta pedir a licença de operador TVDE, que custa 200 euros. Penso que é possível pedir online, mas neste caso fui ao MT presencialmente e assim aproveitei para esclarecer as dúvidas todas. Precisei levar o cartão de cidadão, o código da certidão permanente, o certificado do registro criminal, mas agora é diferente porque a função, em vez de ser motorista TVDE, vai ser operador TVDE, tal como está aqui, que no meu caso foram muito claros que não era relativamente à empresa, mas sim a nível pessoal. Depois, no IMT, preenchi o modelo 30 e selecionei a licença de operador TVDE e primeira emissão. Por fim, paguei os 200 euros e recebi esta folha provisória até chegar o cartão de operador TVDE, que demorou uma semana, talvez um pouco mais, é um pouco difícil decorar todos os timings. De qualquer forma, de seguida tens que verificar se a empresa consta na lista de operadores TVDE pelo IMT. Caso não conste, então, como foi o meu caso, a Bolt envia um link para submeter a licença aqui. Posso deixar este link na descrição. Depois, outro ponto importante é o fornecedor de serviços de faturação, que no caso da Uber e da Bolt é a FNOA ou FONOA. De qualquer modo, está aqui este guia para te ajudar, mas basta ir ao portal das finanças da empresa, gestão de utilizadores, criar novo utilizador, depois guarda o utilizador e senha com estas opções, de seguida é submeter e fica ativo. Mas ainda falta ir este link, neste caso da Bolt, para submeter o utilizador e senha e guardar. É normal que demore algumas horas até os dados ficarem válidos. Agora, relativamente ao veículo, utilizei o meu carro com quase 2 anos, mas para tal precisei de ir ao IRN, tirei a senha Q, registro de veículos, certidões e informações e preenchi um requerimento de registro automóvel para dar autorização à empresa para utilizar o veículo. Depois é necessário pagar 35 euros por esta atualização e dão-te o comprovativo de apresentação. Guarda este documento até chegar
chegar o documento único automóvel com a tal alteração. Para além disto, também fiz uma declaração de utilização do veículo caso algum motorista TVDE que trabalhe para mim seja parado pelas autoridades, e esta é minuta e apenas tapei as informações mais sensíveis. Claro que se puderes adquirir o veículo ou arrendar diretamente com a empresa, então é muito menos confuso. Mas caso tenhas dúvidas sobre algo que eu disse, então contacta o teu advogado ou então um jurista. Ainda sobre o veículo, é necessário ter 2 seguros. O primeiro é o que nós chamamos de normal, de responsabilidade civil e acidentes pessoais, com uma cobertura mínima de 15.000 euros, que no meu caso custou 198 euros e 6 cêntimos por ano. O outro, que já mencionei neste vídeo, é o de responsabilidade civil de exploração, com uma cobertura mínima de 50 milhões de euros, e esse, no meu caso, custou 1.600 euros e 79 cêntimos por ano. Mas há aqui um pormenor importante, é que os seguros devem estar em nome da empresa, por isso o que eu fiz foi cancelar na logo o seguro pessoal e fazer os 2 seguros na tranquilidade em nome da empresa. E já agora, tanto a logo como a tranquilidade são do mesmo grupo, se não estou em erro. Por isso, para aprovar o veículo na plataforma, é necessário o PDF da carta verde que irás receber no teu e-mail, o PDF da apólice de condições particulares do tal seguro de 1.600 euros, o do a frente e verso com a tal alteração que a empresa pode utilizar, ou então o contrato de renting se for o caso. E por último, a inspeção periódica, porque os veículos TVDE têm que fazer anualmente. Por isso, na inspeção periódica, para além de termos normal, como é o caso do colete e do triângulo, também é obrigatoriamente necessário ter um extintor de 2 kg tipo ABC que me custou 29 euros e 95 cêntimos na Norauto, e 2 placas plastificadas TVDE com o número da licença do operador. Na parte da frente do carro é no canto superior direito e na parte de trás do carro é no canto superior esquerdo, que me custou neste caso 2,48 euros na Staples. Atenção que a placa tem uma medida obrigatória e é ilegal não ter o número da licença do operador na placa TVDE. Por isso, se alguma vez vires uma placa sem número, é porque pode estar a exercer a atividade ilegalmente, ou então pode ser por esquecimento. Também é necessário uma placa plastificada com o símbolo do extintor na parte de trás por baixo do TVDE, que custou 39 cêntimos. E ainda arranjei mais algumas placas plastificadas de proibição de fumar, etc, sendo que o total ficou a 6,71 euros a contar com os cortes. Ainda fui ao Leroy desnecessariamente para comprar isto, que foi 2,79 euros para agarrar nas placas, mas acabei por utilizar fita cola. Depois passei na inspeção periódica, que teve um custo de 34,19 euros, e digitalizei esse documento para enviar o PDF. Por isso, agora que já temos todos os documentos necessários, então vou ensinar como criar uma conta na Bolt e na Uber. Na Bolt basta ir ao site, clicamos em parceiro de frota, depois temos que colocar o e-mail, telemóvel e número de veículos. Depois é avançar e preencher com os dados pessoais. De seguida é apenas submeter os documentos referidos, que neste caso é o certificado do operador, a certidão permanente com o objeto social e CAI corretos e os 2 seguros que mencionei anteriormente. Avanças e depois é só preencher com as informações fiscais e de pagamento. Na Uber procura por Fleet e depois clica em registar, coloca um e-mail ou conta, depois telemóvel, lês e aceitas os termos, clica em seguinte e depois coloca parceiro de frota. E agora envias todos os documentos que pedem aqui. É muito comum na Uber os documentos serem recusados, porque deve ser no formato e ordem que querem. Assim sendo, vais ao canto superior direito, clicas em ajuda, contactar o apoio e explicas que os documentos estão corretos e que precisas que verifiquem manualmente. Mas mesmo assim não são muito competentes, por isso se tiveres com dificuldade procura no Google por Greenlight Hub, depois encontrar um Greenlight e aqui procurar por apoio presencial e clicas em fazer uma marcação. Vais para baixo até encontrar agendar uma marcação e clicas preciso de ajuda com os meus documentos. Depois clicas agendar uma reunião, procuras em Lisboa e é indiferente onde moras porque selecionamos Lisboa porque é para haver disponibilidade, porque na verdade é videochamada, por isso é indiferente. Assim sendo, se houver disponibilidade então selecionas, se não houver é uma questão de tentares todos os dias até aparecer disponibilidade, ou então vai presencialmente. Depois irás receber um e-mail e 5 minutos antes deves entrar na reunião. A pessoa pode se atrasar um pouco, por isso ser compreensivo. Por experiência pessoal, partilho contigo os cuidados que deves ter. Então, primeiro, carrega os documentos no supplier.uber.com. Depois, existem estes 2 seguros que na tranquilidade é só um PDF, daquele tal seguro de quase 200 euros, que inclui responsabilidade civil de exploração de 60.000 euros e morte ou invalidez permanente de 23.500 euros. Por isso, é superior àquilo que eles exigem no mínimo. Mas deves ter cuidado, pois não pode dizer no início que serve como proposta, porque eles querem o definitivo. Segundo, aqui diz documentos opcionais da organização, mas a tua identificação e o comprovativo da conta bancária para receberes os pagamentos é obrigatório. Terceiro, o outro seguro de responsabilidade civil de 50 milhões, do tal seguro de 1.600 euros, é relativamente ao veículo e este PDF também inclui a proteção de ocupantes, igual ou superior a 10.000 euros. E cada seguro, atenção que cada seguro deve ter a fatura recibo anexada no mesmo PDF. Como normalmente vem em PDFs diferentes, então podes utilizar o site Merge PDF para então anexar estes 2. Depois existem outros pormenores, como clicar Ctrl+A para
para fazer download da certidão permanente da forma correta, entre outras coisas. Mas algo importante é que no DUA, que vão exigir que a empresa esteja no C1 e que no meu caso está no C3, logo pergunto ao suporte como é que pode ser resolvido para aprovarem e também irão dar estes dois documentos que posso deixar na descrição. Basicamente este documento é se fores tu, dono do veículo e condutor, a dar autorização para o usufruto da atividade. E este é se fores tu, dono do veículo, mas estás a dar autorização para outros condutores utilizarem na sua atividade. Eu sei que dá trabalho, mas não te esqueças de substituir o que está entre parênteses. E só depois disto tudo é que podes adicionar ou convidar motoristas. Se eles já tiverem em conta com os documentos validados, então basta colocar o e-mail e eles recebem um convite na aplicação para aceitar aderir à frota. Depois, no estado, ficam ativos e na aplicação Uber Driver basta clicar em iniciar para começar. Mas, mesmo dando mais trabalho, ainda conseguiram ser mais rápidos que a Bolt. Na Bolt demoraram mais de 2 semanas até ter uma conta como gestor de frota e só foi porque pedi ajuda ao suporte através dos e-mails. Agora, quando tiveres a conta de gestor de frota aprovada, na Bolt para adicionar um veículo é só clicar aqui e submeter os documentos já referidos anteriormente. E só depois do veículo estar aprovado é que deves adicionar um motorista aqui e carregar os documentos também já referidos. Depois é-lhe associado o veículo e em cerca de 24 horas ou em poucos dias é aprovada, caso os documentos estejam todos ok. Na Uber basta vir aqui para adicionar veículo e adicionar a matrícula. Depois adicionar motorista, preencher com as informações e adicionar motorista. E claro que não pode esquecer de submeter todos os documentos necessários de igual modo e atribuir o veículo ao motorista. Novamente, ao contratar um motorista TVDE é necessário haver um contrato de trabalho. E eu já expliquei anteriormente que legalmente não se pode ter um contrato de prestação de serviço. Pronto, vamos lá resumir. Então, a contar com tudo, demorei cerca de 1 mês e meio, talvez um pouco mais, a ser gestor de frota e o custo total foi 852,29€ e 1.798,87€ dos seguros e não estou a contar com o veículo próprio, pois vai depender muito de cada caso e o plano que preferir. Eu paguei o meu a pronto, um valor inferior a este, mas há quem possa preferir renting, leasing, car sharing, seja o que for para ser mais acessível. Por fim, a nível de legislação, o veículo deve ter no máximo 7 anos, os veículos de ligeiros devem ter 4 lugares disponíveis e caso o veículo não tenha um seguro de responsabilidade civil, as coimas são estas. E todos os parceiros da Bolt na União Europeia terão que fornecer o NIPC até 60 dias após a ativação da conta, de forma a cumprir com a diretiva DAC7. Entretanto, se houver mais pontos pertinentes, irei acrescentar na descrição ou então nos comentários. O gestor de frota também pode ver este negócio como um rendimento passivo, porque utilizando o meu caso, que posso ter motoristas e alguém que trata a burocracia por mim, se as contas compensarem no final, então torna isto um rendimento passivo porque só tenho que gastar o meu dinheiro e não o meu tempo. Também podes ajudar amigos ou familiares empregados que tenham carta há mais de 3 anos, claro, com esta solução temporária para faturarem algum, mas também é só uma ideia porque há quem não goste de misturar as coisas e eu percebo. Este é o passo a passo mais completo que existe na internet sobre TVDE. Comecei a trabalhar neste vídeo em fevereiro e só consegui publicar agora em julho devido a toda a informação necessária e também aos tempos de espera. Mas lembro que também tenho outros vídeos muito completos noutras áreas, como o FIRE em Portugal, tenho os dividendos, cripto, peer-to-peer, ações, opções, forex, IRS, imobiliário e mais. Mas vou tentar que o canal tenha mais este tipo de conteúdo, formas de ganhar dinheiro, e se te for útil, então não te esqueças de subscrever para acompanhar. Obrigado por teres visto e até uma próxima.